Certo, vamos lá. Vamos começar. Esse shiur aqui é a continuação dos shiurim sobre o Sidur, certo? O shiur Sidur que a gente está tendo toda terça-feira. A gente viu até agora mais ou menos até o fim de Psukei de Zimra. Faltou um pedacinho pequeno, mas para a gente estar todo mundo na mesma página, vamos falar sobre o Kriyat Shema agora. Depois a gente completa esse pedacinho pequeno que faltou. Certo. Como a gente falou, só para ficar claro aqui, que caminho a gente está seguindo, a Tfilah, a reza, ela é formada de alguns shlavim, algumas etapas, certo? Tem umas pessoas entrando. A Tfilah, ela é formada de algumas etapas para chegar até a Amidah. Ou seja, a nossa Tfilah ela é chamada de um sulam. Ela é uma escada que leva a Am Israel até a Amidah. Bem-vindo aí, pessoal. Tá comigo? Sim. Vamos lá. A Tfilah, ela passa algumas etapas para levar a pessoa até a Amidah. Quais são essas etapas? Então, o que a gente viu até agora, a gente viu a parte de Korbanot. Os Korbanot são sacrifícios feitos no Beit HaMikdash. Isso representa o mundo material, o mundo físico. A segunda parte que a gente viu, a segunda etapa da Tfilah, o segundo degrau dela é os Psukei de Zimra, os Prakim de Teilim que a gente fala. Esses Prakim de Teilim, eles falam sobre a questão do sentimento da pessoa, o mundo emocional da pessoa. O terceiro ponto, o terceiro lugar onde a gente passa, é agora onde a gente vai chegar, que é a questão do Kriyat Shema. O Kriyat Shema, as brachot do Kriyat Shema e o Kriyat Shema em si, falam sobre o mundo dos ideais, certo? É o terceiro mundo, é a terceira etapa da nossa escada, o terceiro degrau. Mas se a gente olhar no mundo, se a gente olhar em volta as pessoas, o que move elas, o que faz as pessoas cumprirem ou não cumprirem, se mexerem, qualquer coisa no mundo, o que leva as pessoas a agirem, a gente vai ver que realmente essas três questões são as questões básicas que levam a pessoa a agir. A primeira questão, a maioria das pessoas é movida muitas vezes pelo quê? Pelo mundo físico, certo? O mundo da ta'avá, das vontades, a vontade de ter dinheiro, de comer, de beber, certo? As necessidades materiais da pessoa, isso daqui é uma das coisas que movem o mundo, certo? Muita gente faz muita coisa justamente pela questão física dele. Hoje, época de corona, certo? É sempre o nosso assunto. As pessoas o mundo está se movendo de uma forma incrível, o mundo inteiro se fechando em casa, sem sair de casa, sem fazer compras, por quê? Justamente por essa questão, a segurança pessoal da pessoa, a questão da briut, da saúde, certo? Então, o mundo material é o primeiro mundo que a pessoa é movida por ele. A segunda questão, a segunda etapa que a gente tem é o mundo sentimental. O que seria o mundo sentimental? De novo, muita gente é movida pela questão da raiva, amor, quiná, certo? Ciúmes. O sentimento leva as pessoas a fazerem várias coisas. Uma das questões que movem o mundo também, movem as pessoas, é a questão do sentimento. É isso que a gente viu na parte de Psukei de Zimra, nos Prakim de Teilim. São sentimentos de David HaMelech que vêm elevar a pessoa. Todas essas duas levam a gente à terceira questão, que é a questão dos ideais, certo? O nosso terceiro degrau, a parte do Kriyat Shema e das brachot do Kriyat Shema, é a questão dos ideais. Muitas pessoas são movidas justamente pelo ideal. Às vezes não é uma necessidade física, não é uma necessidade sentimental, emocional. Alguém tem um ideal na cabeça e ele vive de acordo com esse ideal. E esse ideal move ele, tudo o que ele faz é baseado nisso daqui. Certo? Às vezes pode ser o Hesed, alguém que ele vê a bondade como um ideal. Avraham Avinu, ele era basicamente alguém movido por Hesed. Então quando Hashem fala para ele, olha, eu vou destruir completamente Sodom, tem um povo que eles fazem os piores pecados, eles matam pessoas, eles não recebem orchim, não recebem ninguém em casa, é um dos piores povos que existem no mundo, eu vou destruir eles. Avraham Avinu, ele é movido pelo Hesed, o Hesed, a bondade, é o que move ele no mundo, esse é o ideal dele. Então quando ele vê isso acontecendo, ele fala para Kadosh Baruch Hu, olha, talvez não, talvez deixe eles viverem, talvez não destrói eles, merecem, não merecem, não é a questão aqui, o ideal de Avraham Avinu da bondade é o que move ele no mundo. Por isso justamente, o Nisayon dele, o teste que ele passa é matar Yitzhak, é fazer Akedat Yitzhak, porque o contrário da bondade é prejudicar, matar outra pessoa. Então Avraham Avinu ele recebe justamente esse teste para ver se quando Hashem fala para ele fazer uma coisa contrária ao ideal que move ele, se ele é capaz de fazer isso. Se ele é capaz de fazer o que Hashem pede naquela situação, mesmo que isso vai contra os ideais dele. Certo? Então a questão dos ideais é onde a gente está agora, na parte do Kriyat Shema e as Brachot.
Agora, vamos ver só de forma geral o que significam o Kriyat Shema e as Brachot, depois a gente vai entrar no Kriyat Shema em si. Certo? Os ideais. Os ideais, então, a gente está vendo que move o mundo. Qual é o ideal do povo judeu? Dizem que uma vida em que você não tem alguma coisa pelo que morrer, não é uma vida de verdade. Certo? A vida de verdade é quando você tem alguma coisa que é tão importante para você que você está disposto a morrer por isso. Isso daqui transforma a vida em uma vida real. O que é o Kriyat Shema? O Kriyat Shema acompanha o povo judeu desde o nascimento até o fim, até o último dia da pessoa. O Kriyat Shema acompanha o povo judeu em toda a situação, certo? Quando a criança nasce no Brit Milá dos meninos, ou qualquer criança que nasce, se faz o Kriyat Shema, tem a noite antes do Brit Milá, as pessoas vêm na casa, fazem o Kriyat Shema com a criança, e no próprio dia do Brit Milá se faz o Kriyat Shema. No último momento da vida, dizem para a pessoa fazer o Kriyat Shema naquela situação. A Gemara conta a história de Rabi Akiva, que quando ele estava sendo morto, ele gritou o Kriyat Shema, e a Neshama dele saiu com a palavra errada. Ou seja, o Kriyat Shema é o hino, o grito de guerra do povo judeu durante todas as gerações. O Kriyat Shema é o principal ideal de Am Israel. Ele aparece justamente antes da Amidah, a gente vai entender um pouquinho melhor depois por quê. Aliás, o Tosso traz que tinham costumes na época da Gemara, que em vez de fazer Ashrei e Mincha, a gente costuma fazer Ashrei Yosheveitecha, certo? Esse Perek de Teilim, e depois a Tfilah de Mincha. Tinham costumes na época da Gemara que eles faziam Kriyat Shema e depois Amidah. Em vez de fazer o Ashrei, eles faziam justamente o Kriyat Shema. Ou seja, em Shacharit, Mincha e Arvit, logo antes da Amidah se fazia o Kriyat Shema. Qual o ideal, o que representa o Kriyat Shema para Am Israel? O Midrash chega a falar que o passuco de Kriyat Shema é o principal passuco da Torá, certo? Se a gente passou lá atrás, o Midrash traz duas opções, qual o principal passuco da Torá. O primeiro, a gente viu lá atrás, que era sobre o Korban Tamid. O passuco que fala que o Korban Tamid era feito de manhã e de noite, esse é o principal passuco do Kriyat Shema, porque ele representa que a pessoa está sempre conectada de manhã e de noite. De manhã e de noite ele não tem descanso, não tem, peraí, eu sou religioso, mas só de domingo a quinta, sexta eu faço o que eu quiser. A religião ela é constante na pessoa, esse daqui é um dos principais psukim. Mas o principal passuco da Torá que aparece no Midrash, assim a maioria das pessoas dizem, é o passuco de Kriyat Shema, justamente. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esse é o passuco central da Torá. O que ele significa? O que ele quer dizer? Certo? Então vamos aprofundar um pouquinho no Kriyat Shema para entender ele melhor. Agora, só para entender o Mivne, a construção do Kriyat Shema, o Kriyat Shema ele é formado por 3 parashiot da Torá. A parashá de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, a parashá de Ve'ahavta. Depois a gente tem a parashá de Ve'hayim Shamoa. E por último a gente tem a parashá do Tzitzit. Assim é formado o Kriyat Shema, ele tem essas 3 bases, certo? Parashá de Ve'ahavta, parashá de Ve'hayim Shamoa e a parashá do Tzitzit. Equivalente a essas 3 bases, a gente tem 3 brachot em torno do Kriyat Shema. Se a gente pegar em Shacharit, a primeira brachá que a gente tem depois do Kadesh do Barechu, a primeira brachá que é uma preparação para o Kriyat Shema é a brachá de Yotzer Or, o Vorei Choshech. A noite ela é meio parecida, certo? Yotzer Amerot. A brachá de Mariv Aravim, essas 2 brachot são parecidas, elas falam sobre a criação do mundo de forma geral. A segunda brachá que a gente tem antes do Kriyat Shema de manhã é a brachá de Ahavat Olam, ou tem gente que fala Ahavat Rabá, tem aqui 2 questões, 2 palavras que se mudam, se é Ahavat Olam ou Ahavat Rabá, é um assunto por si só, certo? Essa é a grande discussão, aliás, entre os Hasidim e os Litaim, se é Ahavat Olam ou Ahavat Rabá. Quando chegar lá a gente fala o que é o ponto aqui. Essas são as 2 brachot antes do Kriyat Shema, como preparação para as 2 primeiras parashot. E depois do Kriyat Shema, a gente tem a brachá de Gal Israel, que ela completa a última parashá. Certo? Essas 3 brachot, elas são relacionadas cada uma com uma das 3 parashot do Kriyat Shema. À noite, que a gente faz uma brachá mais de Ashkiveinu, na Tfilah de Arvit, essa brachá de Ashkiveinu, ela meio que caiu por engano aqui. Ela foi colocada só para estar no meio da Tfilah, mas ela não faz parte das brachot do Kriyat Shema originalmente. Então, o que são essas brachot do Kriyat Shema? Essas brachot do Kriyat Shema são a preparação para o próprio Kriyat Shema. Então, mas antes de poder entender ele direito, a gente vai focar hoje, principalmente nos 2 primeiros psukim, certo? O pasuk Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e a segunda frase, que na verdade não é um pasuk, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vamos traduzir elas, depois a gente vai entender melhor. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça Israel, ouça. Israel, no caso, a gente vai ver que é Yaakov vindo, mas ouça Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Hashem, Deus, ele é o nosso Deus, Elokeinu, Hashem Echad. Ele é um Deus só, certo? Ele é um Deus. Esse daqui é o Kriyat Shema, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Depois disso, a gente fala abaixo, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Isso daqui não é um pasuk, é uma frase que aparece na Gemara. Essa frase diz o seguinte, Baruch Shem, que seja abençoado o nome de Akadosh Baruch Hu, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que seja abençoado Hashem e o reinado dele que é eterno, que é para sempre. Da onde surgiu essa frase? Porque se a gente pegar a primeira parashá do Kriyat Shema, a gente falou que a primeira parashá do Kriyat Shema é o Ve'ahavta, certo? Todo mundo comigo? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, essa daqui é a primeira parashá do Kriyat Shema. O pasuk anterior é justamente o nosso pasuk, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, e logo começa a parashá de Ve'ahavta. Então se a gente tiver um Chumash, se vocês quiserem abrir, a gente tem em Sefer Dvarim, no livro de Dvarim, no Perek Vav, no 6º capítulo, existe lá a parashá do Kriyat Shema, que justamente diz Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. O pasuk, essa frase que a gente fala, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, não aparece na Torá. Certo? Ele foi colocado aqui, a gente vai ver agora o motivo, o que aconteceu, mas ele não aparece na Torá. Então vamos tentar entender de onde ele veio. Certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui, se eu conseguir usar esse zoom direito, vou compartilhar com vocês um documento do Word aqui, está em hebraico, mas quem quiser acompanhar, dá para dar uma lida junto. Vamos ver aqui. Certo. Vocês estão vendo? Alguém pode confirmar que vocês estão vendo aí? Moshe, dá para ver? Sim. Dá para ver? Ótimo. Certo. Está em hebraico, eu vou dar uma lida, a gente vai ler juntos e entender melhor o que está acontecendo. Esse número um é uma Gemara em Masechet Psachim. Essa Gemara fala por que a gente diz justamente Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ela conta o seguinte, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Está escrito no pasuk em Bereshit, Vaikra Yaakov el Banav, Yaakov Avinu, quando ele estava falecendo, ele chamou os filhos, Vayomer Yasfu ve'agida lachem. Venham todo mundo, ele chamou os 12 filhos, olha, vem aqui em volta de mim, eu vou contar para vocês. Contar o quê? Fala a Gemara, Bekesh Yaakov legalod lebanav ketzayamin. Yaakov Avinu quis dizer para os filhos, quis contar para eles quando vai chegar Mashiach. Quis contar para os filhos, olha, quando vai ser o Ketzayamim. Se vai ser no ano de 5.780 em Pesach, a gente não sabe, quem sabe, né? Tem tanta gente falando que Mashiach vai chegar agora, tantos Gematria e o Balaturim, tantas explicações, vai saber, Bezrat Hashem. Mas Yaakov Avinu quis contar para os filhos. E o que aconteceu? Venistalka mimeinu ashchina. Akadosh Baruch Hu fugiu, sumiu dele, e ele perdeu, ele esqueceu a data que Mashiach tem que chegar. Amar, ele falou para si mesmo, Shema chas veshalom yesh bemitati psul. Talvez na minha família, nos meus filhos, tem alguém que ele é passul, alguém que ele alguém que está seguindo o caminho errado. Que Avraham shetzah mimeni Ishmael, ve'avi Yitzhak shetzah mimeni Esav. Olha, Avraham Avinu, meu avô, ele teve Yitzhak e Ishmael. Yitzhak seguiu o caminho dele, Ishmael, ele seguiu outro caminho. Yitzhak teve Yaakov e Esav. Então a gente encontra que nos avós tem Avraham e Yitzhak, parte dos filhos seguem o caminho, são a continuação, e parte dos filhos seguem para um caminho diferente. Então, talvez realmente, na minha família, eu tenho 12 filhos, mas talvez um deles não merece saber quando o Mashiach vai chegar. Talvez um deles é problemático, ele tem que ser expulso da família, digamos assim, e por isso a Kadosh Baruch Hu não me deixa contar. Amrulo falaram os filhos, Amrulo Baná falaram os filhos de Yaakov para ele, Reuven, Shimon, Levi, Judá, todos os filhos, falaram para ele o pasuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, falaram para Yaakov Avinu, Shema Israel, ouça Israel, o nome de Yaakov Avinu, o segundo nome dele é Israel, então eles falaram, pai, escuta, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a Kadosh Baruch Hu para a gente ele é um. Nós todos seus filhos, seguimos esse caminho. Amru falaram para ele, que Shem shel libecha ela echad, kach en belibeinu ela echad. Do mesmo jeito que para você existe só um Deus, assim também para a gente. Beotar Shah, naquele momento, quando Yaakov Avinu ouviu isso, Amar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Falou Yaakov Avinu, no momento em que ele ouviu isso, ele falou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ele falou o que a gente costuma falar no Kriyat Shema. E aí a gente entrou num problema. Fala o Rabanan o seguinte, Amrei Rabanan, dizem Rabanan, Eich Navid, como a gente vai fazer agora o Kriyat Shema?
Se a gente falar, vou explicar só por cima, certo? Se a gente falar no Kriyat Shema, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, e depois falar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, tem um problema, porque Moshe Rabbeinu na Torá, se a gente abrir Sefer Dvarim, não tem. Moshe Rabbeinu não falou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Então se a gente colocar para todo mundo falar na Tefilá essa frase, é problema, porque Moshe não falou. Então vamos pular, então vamos falar Shema Yisrael e pular direto para Ve'ahavta, pular o Baruch Shem Kevod. Yaakov Avinu falou, então a gente vai seguir Moshe ou a gente vai seguir Yaakov Avinu? A gente tem aqui aparentemente uma discussão. Yaakov Avinu diz, tem que falar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Moshe Rabbeinu fala, não tem que falar. Tem que pular essa parte, pular essa frase. E agora, falaram Rabanan, quando eles foram escrever para a gente a Tefilá, que a gente faz, coloca ou não coloca? Certo? Essa foi a pergunta deles. Decretaram que a gente faz o quê? A gente fala baixo. Itkinu sheiu omrim oto bechashai. A gente fala baixo, a gente fala alto, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Depois a gente fala baixo, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Para ninguém ouvir, cada um fala consigo mesmo, ele fala baixo. Certo? Aliás, só subiu aqui esse assunto, só 2 minutinhos, rapidinho. Quando a gente fala de Tefilá da Amidah, muita gente, a Amidah é feita baixo, certo? A gente costuma falar Amidah belachash, em silêncio. Agora, eu estava conversando com alguém faz um tempo, e ele me falou, olha, na Amidah, eu não pronuncio as palavras. Eu meio que passo na cabeça a Amidah, mas eu estou falando, como se eu estivesse falando baixo, só pensando na cabeça. Falei para ele que não. Isso é importante saber. A gente fala Amidah baixo, mas você tem que falar, você tem que pronunciar as palavras a ponto de você mesmo conseguir ouvir. Não para o pessoal que está do lado, qualquer pessoa sentada do lado conseguir ouvir, mas você tem que falar, você tem que pronunciar as palavras a ponto de que você mesmo consiga ouvir o ideal. E mesmo que você acabou não ouvindo, tudo bem, valeu, mas você tem que pronunciar as palavras, não adianta só mexer os lábios e pensar nelas, elas têm que ser pronunciadas. Então, Baruch Shem Kevod, a gente fala ele em silêncio. E Rabi Yitzhak, na Gemara, fala um mashal, uma historinha para mostrar para a gente o que aconteceu aqui. A historinha conta o seguinte, tinha uma Bat Melech, uma filha de um rei, uma princesa, e que estava passeando por algum lugar, e ela sentiu o cheiro de uma panela, que alguém estava cozinhando alguma coisa com muitos temperos, ela sentiu um cheiro muito gostoso. Ela gostou muito, ela queria pedir um pouquinho. Só que por um lado ela era princesa, ela não vai comer qualquer coisa, ela não pode pedir para qualquer pessoa, qualquer cidadão, me dá um pouco da sua panela, eu quero comer isso. Ela como princesa tinha que manter um nível mínimo, então ela não podia comer disso. Então ela pensou consigo mesma, olha, se eu pedir, me dá um pouquinho dessa comida que está com um cheiro bom, não é bonito, eu sou a princesa, preciso me comportar de uma forma um pouquinho melhor, não posso sair por aí pedindo comida na rua para qualquer cheiro que eu sinto. Por outro lado, se eu não pedir, eu vou sentir mal, porque eu quero muito comer, eu estou com muita vontade, eu quero muito comer essa comida. Então, se eu não pedir, eu vou me sentir mal. Então, o que ela decidiu? Ela pediu para os escravos trazerem em silêncio. Falou para os escravos, olha, vai lá, pega um pouquinho da comida e traz para mim no meu quarto, eu vou comer em silêncio. Fala um Hazal o seguinte, essa é a nossa situação. Yaakov Avinu falou Baruch Shem. Falou essa frase, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Moshe Rabbeinu não falou. Se a gente falar, pega mal com Moshe Rabbeinu. Se a gente não falar, pega mal com Yaakov. Então o que a gente faz? A gente fala baixo. A gente fala, mas fala baixo. Certo? Agora, o que a gente tem que entender aqui, qual é a discussão entre Yaakov Avinu e Moshe Rabbeinu? Como na propaganda do Shiur, será que existe uma discussão na definição do monoteísmo? É essa questão que a gente vai pegar agora. Por que Moshe Rabbeinu não falou Baruch Shem Kevod? Se Yaakov Avinu falou, por que Moshe não falou? E se Moshe Rabbeinu acha que não tem que falar, por que Yaakov Avinu sim falou? O que cada um deles pensou? O que eles quiseram dizer com justamente esse Baruch Shem? E a gente vai entender melhor o que significa o Shema Israel e o que significa o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, o que significam essas duas frases que a gente fala diariamente. Aqui no número 2, eu vou evitar de ler agora por causa do hebraico. O hebraico do Rav Kook é um pouquinho mais complicado. O Rav Kook fala que, olha, existem 2 compreendimentos do monoteísmo, certo? O que é o monoteísmo? Como a gente define o monoteísmo? Geralmente a gente costuma falar, olha, o judaísmo é uma religião monoteísta, certo? Os judeus acreditam em um Deus. Vou falar para vocês que não, o judaísmo não é monoteísta.
certo? É isso que ele escreve aqui, mais ou menos. Ele fala que a compreensão de que o judaísmo é monoteísta, ela é problemática e ela atrapalha a pessoa. Então o quê? Então no que a gente acredita? Com certeza a gente não acredita em dois ou mais deuses, certo? O povo judeu sempre acreditou em Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus é um. Mas a questão é como você vê esse Deus? Como a gente imagina, digamos assim, a Kadosh Baruch Hu? Então tem duas formas de ver o monoteísmo. Existe o monoteísmo que diz o seguinte, olha, existe aqui todo mundo, todo o nosso povo, todas as pessoas do universo, o ser humano. Existe lá em cima, em algum lugar, lá no céu, acima das nuvens, ou não sei aonde, existe um Deus lá em cima, que está lá em cima olhando para a gente e vendo, você acordou tarde e perdeu a tefilá hoje? Vai ser castigado. Você cumpriu uma mitzvah? Vai ganhar uma recompensa. Ou seja, tem um Deus lá em cima, em algum lugar bem longe, falando para a gente, olha, você se comportou bem, você ganha, você se comportou mal, você não ganha, julgando a pessoa, julgando o ser humano. Essa é uma forma de ver o monoteísmo, ou seja, você acredita em um Deus que está lá em cima, em algum lugar longe. Aliás, a palavra Shamaim, o que significa Shamaim? O Rambam fala que Shamaim significa Sham, Sham, Sham. É o plural da palavra Sham. Ou seja, lá várias vezes. Onde está Deus? Quando a gente fala Deus está Shamaim, ele está lá longe, representando que ele está muito longe do ser humano. Quando a gente fala que Deus está Shamaim, fala o Rambam, não quer dizer que ele está lá no céu, em cima das nuvens, igual no Gibi da Mônica. Ele está lá longe, ele está muito longe do ser humano. Essa é uma compreensão do monoteísmo. Agora, existe uma outra questão, uma outra forma de ver o monoteísmo, em que diz o seguinte, olha, Deus realmente ele é um, ele é único, não existe outro. Mas, como é a existência dele, digamos assim? Será que realmente existe o mundo, existe o ser humano, existem as pessoas, o mundo em que a gente conhece, e aqui em outro lugar está a Kadosh Baruch Hu, está Deus julgando o que acontece aqui embaixo, ou talvez não. Existe o mundo, existe tudo que a gente conhece, e por trás de tudo isso, dando vida para tudo isso, existe a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, ele não é algo à parte, ele não é algo separado, completamente desconectado do mundo. A Kadosh Baruch Hu, ele na verdade é a Neshama do mundo. Ele é a alma. Igual o ser humano próprio, ele tem uma alma, certo? Você tem a pessoa, você tem o corpo, e dentro de você tem a alma. Dentro de você significa em outro plano, um plano espiritual, mas dentro de você tem sua alma não é algo de fora, mexendo você como se fosse uma marionete. Assim também a Kadosh Baruch Hu, ele não é algo exterior ao mundo, ele é algo interno, ele é a alma do mundo. Essa é a segunda forma de ver o monoteísmo. Deus é um, não no sentido de que ele é um lá em cima, julgando tudo que acontece aqui embaixo. Ele é um, ele realmente ele é único, mas ele vive, ele dá a vida para o mundo, porque ele é a Neshama do mundo. Essas duas compreensões, não tem aqui certo e errado, digamos assim, certo? As duas são certas, as duas são corretas, embora elas, logicamente elas parecem contraditórias, se Deus está lá em cima ou está aqui embaixo, elas na verdade são um aprofundamento de uma da outra, elas não são necessariamente contraditórias, as duas se completam, as duas são verdadeiras. Agora, esses dois compreendimentos dependem do quê? Aqui, para entender qual a diferença entre eles, a gente vai pegar aqui o que o Rav Tzadok Milublin tem a dizer. Tem um livro chamado Pri Tzadik, do Rav Tzadok Milublin, em que ele explica o seguinte, ele explica exatamente qual a diferença entre o Hashem Echad, entre o Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, e Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Ele mostra para a gente qual a diferença entre os dois. Então, o Rav Tzadok fala o seguinte, certo? Vamos ler a parte em negrito. Vocês estão vendo aí? Moshe, faz um joia se estiverem vendo. Tá bom? A gente vai pegar aqui a parte em negrito. Ele diz o seguinte, o que é Hashem Echad? O Ichuda Ilaah. Veu a Ichud de Ad Shelo Nivra Olam. Dehainu Kodem Mitgalut Abriah Beatchalat Aatzilut. Fala Rav Tzadok Milublin o seguinte, olha, o que é Hashem Echad? Existem duas formas de unificar Deus, certo? Quando a gente fala que Deus é um, Deus é único, existem duas formas. Existe, de acordo com a Kabbalah, o Ichud Ilaah e Ichud Tata'ah. Um Ichud elevado e um Ichud mais baixo. O mais elevado diz o seguinte, Deus é um, Hashem Echad. O que significa esse Ichud Ilaah? Que a Kadosh Baruch Hu, ele era um. Imagina quando não tinha mundo, não tinha nada criado aqui. O mundo era um grande nada. Só existia a Kadosh Baruch Hu. Esse Echad, quando a gente fala que Deus é um, é isso que vem dizer.
que o mundo existe que o mundo não existe, existe somente a Kadosh Baruch Hu. Que ele é o único e não existe mais nada além dele. Isso daqui é chamado de Ihud Ilah. Antes dele se revelar, antes dele criar o mundo e dele aparecer aqui, essa é a forma mais elevada de ver a Kadosh Baruch Hu, certo? Em que só existe ele, Einod Bilvado, como se costuma falar, o Pasuk, que não tem nada além dele mesmo. Vamos pular aqui para outra parte em negrito. Agora, o grande redush, a grande novidade é que mesmo que o mundo foi criado, mesmo que eu existo, vocês existem, tudo aqui em volta, tudo isso existe, a Kadosh Baruch Hu não deixou de ser a única coisa existente no mundo. Ou seja, tudo que tem aqui não é uma existência por si só, não é algo além da existência de Hashem, e sim são revelações divinas. Cada pessoa e pessoa, cada criatura, cada ser que existe no mundo, ele é uma revelação de Akadosh Baruch Hu, certo? Quem estava no show de Kuzar, a gente falou uma coisa parecida, imagina a eletricidade no mundo, certo? Você tem a eletricidade, você tem lá o centro de onde sai a eletricidade, e a eletricidade você encontra ela em vários lugares, você encontra ela na luz, no computador, no telefone, no ar-condicionado. A eletricidade se apresenta, se revela de formas diferentes, mas ela sai de um lugar só, ela tem a mesma fonte. Assim também o mundo, eu, vocês, tudo que tem aqui em volta, de certa forma é uma revelação de Akadosh Baruch Hu no mundo. Se Hashem decidir falar, olha, não quero mais que isso exista, então a própria vontade dele vai fazer com que a coisa deixe de existir. Se Akadosh Baruch Hu ele não fosse Mechadesh et haolam bechol yom tamid, se Akadosh Baruch Hu não revivesse o mundo o tempo todo, então o mundo deixaria de existir. Ou seja, é tudo uma revelação dele. Isso daqui é o Ihud Ilah. Entender que a Kadosh Baruch Hu ele existe no mundo inteiro é a segunda definição que a gente viu de monoteísmo. E o que é o Ihud Tata? Então vocês pegarem aqui nas últimas duas linhas, no fim do negrito, certo? Ihud Tata representa o seguinte: o Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed vem dizer, olha, a Kadosh Baruch Hu ele se revelou para o mundo como rei. De kol abriá o legalot midam achuto dein melech belo am kayadua. Como a Kadosh Baruch Hu pode ser rei? Fala, tem um pitgam, tem uma frase yadua que diz que não existe rei sem povo. Alguém que decide ser rei, se ele não tem um povo, ele não é realmente rei. Se a Kadosh Baruch Hu quisesse ser o rei, se ele quisesse ter a Malchut, então ele teria que criar um povo para poder aparecer como rei. Quando a gente fala que Kadosh Baruch Hu é a palavra Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, essa frase vem dizer a Kadosh Baruch Hu, ele é o rei. Ou seja, existe o povo, existe o ser humano, existe a pessoa, e a Kadosh Baruch Hu lá em cima, ele é o rei. Agora vamos entender um pouquinho melhor o que ele quer dizer. Ele fala o seguinte: existem duas formas de ver a Kadosh Baruch Hu, como a gente disse antes, duas formas de entender o monoteísmo. Ou que a Kadosh Baruch Hu ele é alguém que está por trás do mundo. Desculpa, vamos começar pelo outro. Vamos começar pelo mais simples. Ou que a Kadosh Baruch Hu ele é o rei, ele está lá em cima vendo e julgando tudo o que acontece no mundo. Isso é uma forma de ver Hashem. Isso é o que representa o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Quando Yaakov Avinu fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ele vem dizer a Kadosh Baruch Hu ele é o rei. Para ter o rei, você tem que ter o povo. Ou seja, você tem que ter uma separação. Você tem que ter o rei lá em cima, o povo aqui embaixo, olhando para o rei e louvando ele. Quando Yaakov Avinu fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ele vem dizer, ele vem explicar o monoteísmo, digamos assim, dessa forma em que existe o ser humano, existe ele e os filhos, e existe Deus lá em cima. Esse é o Baruch Shem. Agora, o Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad é algo mais elevado que isso, é algo que está acima, que está além. O que representa o Hashem Echad? Representa que realmente Ein Od Milvado, não existe nada no mundo fora Kadosh Baruch Hu, ou seja, o mundo inteiro é na verdade uma revelação divina. Não existe Deus lá em cima e o povo aqui embaixo. Deus ele está na verdade por trás de tudo, ele é a Neshama de tudo. O Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad e o Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed vem representar duas formas de ver a Kadosh Baruch Hu, duas formas de encontrar ele. Yaakov Avinu e Moshe Rabbeinu realmente eles viam isso de formas diferentes. Moshe Rabbeinu, vamos seguir agora um pouquinho mais para baixo, eles explicam aqui melhor. Recessei lá, ele é outro livro do Rav Tzadok Lublin, ele explica o seguinte, aqui na parte em negrito, certo? Aval. Por que Moshe Rabbeinu não falou Baruch Shem Kevod Olam Vaed? Então ele traz o que está escrito no Zohar. Aval Moshe Rabbeinu lo amarou de Moshe milegav Yaakov milebar. Ou seja, Moshe Rabbeinu fala o Zohar, ele vê de dentro. Yaakov Avinu vê de fora. Moshe Rabbeinu, ele está meio que do lado de Akadosh Baruch Hu lá em cima, vendo o mundo do ponto de vista de Hashem, de dentro.
ele vê, quando ele está lá dentro conectado com Hashem, ele vê que não existe outra coisa, tudo é uma revelação de HaKadosh Baruch Hu. Ele está vendo que cada ser humano e ser humano com uma Neshama, ele na verdade é uma revelação de HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu está de dentro. Yaakov Avinu, ele não está olhando de dentro, ele não está do lado de Hashem, Yaakov Avinu está lá atrás. Yaakov Avinu está vendo a Kadosh Baruch Hu de fora. De fora, a gente vê um mundo inteiro, um mundo físico. Se você não pode vir alguém para se descer e encontrar na rua. Desculpa, eu tô ouvindo alguém, está um pouquinho complicado. Certo? Alguém, desculpa, alguém está com o fone aberto aí, fica complicado. O suco está aberto, o suco está aberto. Yaakov Avinu vê a Kadosh Baruch Hu de fora, ele vê a Kadosh Baruch Hu do jeito que a gente vê, certo? O jeito mais fácil. Geralmente a gente costuma ver a Kadosh Baruch Hu do jeito que a gente vê Hashem. Yaakov Avinu, ele vê Hashem. Ou seja, ele vê Hashem não como algo que está por trás do mundo, mas como algo exterior. Do mesmo jeito que eu reconheço a mim mesmo como uma pessoa e outra pessoa e mais uma pessoa, eu vejo pessoas diferentes, eu vejo que cada um ele tem sua personalidade, seu jeito de ser, a sua forma de viver. Assim, Yaakov Avinu vê a Kadosh Baruch Hu. Ele vê Hashem se revelando em diferentes lugares, mas não como a Neshama disso, e sim como realmente existe eu, existe você, existe outra pessoa. Não necessariamente tudo é a Kadosh Baruch Hu. Qual a diferença entre os dois? A diferença é como a gente se comporta. Se você vê a Kadosh Baruch Hu como Yaakov Avinu, então a gente vê que existe certo e errado, existe bom e ruim. Você não pode fazer qualquer coisa, certo? Existem atos bons, existem atos errados. O ato bom, ele te aproxima de Hashem, e o ato errado, a haverá, é algo negativo, algo que aparentemente não faz parte de Kadosh Baruch Hu. Hashem não está lá, Hashem não se encontra na haverá. Moshe Rabbeinu, que ele vê do outro lado, ele vê do lado de dentro, para ele, olha, não tem diferença. Mitzvah e Averá é tudo a mesma coisa. Kadosh Baruch Hu está aqui, ele também está aqui, ele está nas duas situações. Em algum lugar ele aparece de um lado positivo, do outro lado ele aparece de um lado negativo. Vamos imaginar um pai e uma mãe, a relação deles com as crianças, certo? O pai e a mãe, do ponto de vista da criança, quando o pai ou a mãe dá para ele um presente, dá para ele um mamtaco, uma bala, ele adora, ele dá um sorriso, o pai e a mãe são legais. Quando o pai ou a mãe dão um castigo, colocam ele no quarto em silêncio, não deixam ele sair do quarto, ou mandam ele fazer alguma coisa, eles olham o pai e a mãe como alguém bravo, alguém nervoso. Eles veem duas personalidades separadas. Tem os pais legais e os pais não legais. São separados. Mas do ponto de vista dos pais, não tem diferença. Eles são a mesma pessoa. Eles estão julgando a ação do filho de forma diferente. Aqui ele fez uma coisa boa, estou dando para ele uma bala. Aqui ele fez uma coisa errada, mas o pai não deixou de ser o pai e a mãe não deixou de ser a mãe. É exatamente a mesma personalidade, se revelando de formas diferentes. Quando a gente fala o Pasuk Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, o que tem que passar na nossa cabeça? Essa frase que Moshe Rabbeinu traz na Torá significa o seguinte: ouça Israel, escute Israel, ou os filhos falando para Yaakov Avinu, ou a gente falando para nós mesmos, certo? Ouça Bnei Israel. Am Israel tem que ouvir o seguinte: Hashem Elokeinu Hashem Echad. Kadosh Baruch Hu, ele é um, independente da situação. Mesmo quando as coisas estão boas ou quando as coisas estão ruins, a Kadosh Baruch Hu, ele é Echad, ele é único. Tudo o que acontece no mundo acontece porque ele teve essa vontade, porque ele quis que isso acontecesse. Então, se coisas boas acontecem, se coisas ruins acontecem, exatamente a mesma coisa. A Kadosh Baruch Hu fez com que isso acontecesse, certo? Assim, tem um outro Midrash, eu não trouxe ele aqui, mas o Midrash fala o seguinte, que o nome de Hashem, no momento atual, onde a gente vive, não é o mesmo. Shema, está escrito no Pasuk o seguinte: Vaya Hashem lemelech al kol haaretz bayom hu yeh Hashem echad u'shmo echad. Quando Kadosh Baruch Hu for rei sobre o mundo inteiro, ele vai ser um e o nome dele vai ser um. Yeh Hashem echad u'shmo echad. Pergunta a Gemara, como assim o nome dele vai ser um? Agora ele tem dois nomes? Fala a Gemara que sim. A Kadosh Baruch Hu Kaviachol tem agora dois nomes. Quando acontece uma coisa boa com a pessoa, a gente faz o quê? Faz a brachá de Yatov Metiv, ou a gente faz a brachá de Shechian. Olha, Kadosh Baruch Hu fez comigo uma coisa boa, vou agradecer. Quando acontece uma coisa ruim, a gente faz a brachá de Baruch Dayan Emet. A gente faz uma brachá, olha, uma coisa ruim aconteceu, a Kadosh Baruch Hu julgou, é isso que tinha que acontecer. A gente aceita isso, não que a gente está feliz com o que aconteceu, mas a gente vê a Kadosh Baruch Hu, ele se revela de forma positiva e de forma negativa. Às vezes um castigo, às vezes um presente.
duas formas, duas revelações diferentes de Akadosh Baruch Hu. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad vem dizer, olha, não, Akadosh Baruch Hu ele está em qualquer situação da mesma forma. Do mesmo jeito que as coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tudo isso é parte da vontade dele. Então, quando a gente fala Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, a gente tem que passar pela nossa cabeça que Akadosh Baruch Hu ele é o rei do mundo e ele é do passado, presente e futuro, e em todas as situações, tudo isso são revelações, são vontades dele. O Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed vem falar o seguinte, olha, muito bom, muito legal, Kadosh Baruch Hu é tudo Hashem, tudo é Kadosh Baruch Hu. Agora, se você tentar viver dessa forma, é um pouco difícil, certo? Se de repente você vai falar, olha, encontrei uma pessoa na rua, mas não encontrei uma pessoa, aquele não é o Shloime, aquele é a Kadosh Baruch Hu revelado, se revelando na forma de outra pessoa. Não tem como viver dessa forma. A gente vive num mundo de certo e errado, não tem como dar valor positivo para qualquer coisa que acontece. Não dá para qualquer coisa que a pessoa faz, você fala, olha, Kadosh Baruch Hu, na verdade, isso é Hashem. Mesmo que eu faça uma mitzvah, mesmo que eu faça uma verá, Kadosh Baruch Hu está nos dois. Não, a gente vive numa situação em que a Kadosh Baruch Hu está lá em cima julgando. A gente não consegue ver o mundo realmente da forma de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. A gente consegue ver o mundo de forma mefureda, de forma separada, em que existe Hashem e existe o povo, existem as pessoas, existem tudo o que acontece. O Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que Yaakov Avinu falou, por que ele falou isso? Ele falou, olha, realmente, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Kadosh Baruch Hu, ele engloba tudo, ele está por trás de tudo, mas na prática, eu não consigo viver dessa forma. Se eu viver dessa forma, eu não vou conseguir diferenciar entre certo e errado. Eu preciso saber que no meu dia a dia, na prática, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed significa a Kadosh Baruch Hu, ele é o rei, ele é o Melech. Não é que ele é ele está em tudo, ele é o rei. E por rei eu preciso fazer o que ele me pede, eu preciso agir da forma que ele espera de mim. Eu preciso saber que existe certo e errado, existe permitido e proibido. Então, o Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad e o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que Yaakov e Moshe falaram, eles se completam. Moshe Rabbeinu está vendo do lado de Hashem, do lado de Akadosh Baruch Hu, é tudo a mesma coisa. Ele criou tudo, ele está por trás de tudo, ele é Neshama de tudo. Yaakov Avinu fala para a gente que não, olha, esse é um ideal muito grande, um ideal muito bonito, mas na prática a gente não consegue viver ele. A gente não consegue viver realmente a ponto de ver a Kadosh Baruch Hu em toda a situação. A gente vive na situação em que existe a Kadosh Baruch Hu, existem a criação, seres humanos, pessoas boas, pessoas ruins, atos bons, atos ruins, coisas que podem ser feitas, coisas que não podem ser feitas. A gente fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, significando justamente isso. A Kadosh Baruch Hu, ele está lá em cima, ele realmente ele é a Neshama de tudo, mas na prática ele é o rei, ele é o Melech. E o Melech, ele espera da pessoa determinadas questões, certo? Então o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed vem dizer, sim, a Kadosh Baruch Hu é a Neshama de tudo, mas na prática a gente não consegue viver vendo dessa forma. Agora, essa frase, então, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, é meio que um gnai, é meio que uma coisa negativa. Você está falando que a Kadosh Baruch Hu não está por trás de tudo, que ele não é a Neshama do mundo? Como você fala uma coisa dessas? Então, por um lado, falaram, olha, Moshe Rabbeinu não falou, porque Moshe Rabbeinu, ele vê a madrigal mais elevada, ele vê as coisas do nível mais alto. Mas, por outro lado, Yaakov Avinu sim falou. Então, o que a gente faz? A gente fala isso baixo, representando, olha, realmente isso é meia verdade. A Kadosh Baruch Hu, ele não está em tudo, isso daqui é uma meia verdade. Aparentemente ele não está. Pode ser que por trás ele sim está, ele é Neshama de tudo, esse é o Shema Yisrael. Mas na prática, no dia a dia, a gente não tem como viver dessa forma. A gente fala o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, a gente fala isso daqui mais baixo, para representar que isso é uma meia verdade, não é uma verdade completa. Certo? Então isso daqui foi sobre as duas primeiras frases que a gente fala no Shema Yisrael. Bezrat Hashem, semana que vem a gente continua a ver as brachot mesmo, entender qual o significado das brachot que a gente costuma falar, certo?